Você já percebeu como a maioria das pessoas falha em alcançar o sucesso, não porque faltam talento ou oportunidade, mas porque cometem um erro fatal, sem sequer perceber? Um erro que pode destruir tudo o que você conquistou até agora. Vou te contar qual é esse erro e como evitá-lo, para que você possa finalmente começar a caminhar na direção certa. O erro fatal que muitas pessoas cometem no caminho para o sucesso é simples, mas devastador: esperar a motivação para agir. Você já se pegou dizendo, eu vou começar quando eu me sentir motivado? Ou talvez tenha a impressão de que, quando você encontrar a vontade de fazer, tudo vai acontecer magicamente. E se eu te dissesse que essa mentalidade está te impedindo de alcançar qualquer coisa? Isso não só atrasa o seu progresso, mas te mantém preso em um ciclo de inação. A motivação, meu amigo, não vem primeiro. Não espere por ela. O verdadeiro segredo que muitos não te contaram é que a ação vem antes da motivação. A motivação só aparece depois que você começa. Você precisa primeiro criar o hábito de agir, mesmo quando não sente vontade. Só assim, com consistência, você começará a sentir a motivação fluir. Isso é o que os estoicos chamam de disciplina da vontade. Em vez de esperar pelas emoções, você treina sua mente para agir de acordo com o que precisa ser feito, independentemente de como se sente. Eles acreditavam que a ação deve ser uma escolha racional, não uma resposta emocional. Quando você age, sua mente se ajusta à ação e a motivação começa a surgir sem você perceber. E aqui está o paradoxo: quanto mais você espera pela motivação, mais ela se distancia de você. Mas quando você começa, mesmo que aos poucos, você vai percebendo que os resultados começam a aparecer. E a motivação vai se tornando uma consequência natural dessa ação. Imagine isso como um ciclo de feedback positivo. Quando você faz algo todos os dias, mesmo que pareça pequeno, você começa a sentir satisfação. Esse pequeno prazer gera mais ação, mais progresso e, eventualmente, mais motivação. Isso é o que vai te empurrar para frente, para o sucesso que tanto deseja. Agora, antes de continuar, pense por um momento. O que você está adiando hoje, esperando pela motivação? A resposta está na ação. No próximo passo, vou te mostrar como uma simples mudança de mentalidade pode acelerar ainda mais o seu progresso. Mas para isso, você precisa entender o que realmente está te impedindo de agir. Não deixe que esse erro comum te prenda. A motivação só vai surgir quando você decidir começar. E então será tarde demais para parar. A motivação não é algo que simplesmente aparece. Vamos falar sobre um mito muito comum que está atrapalhando o seu progresso. A ideia de que o sucesso depende de ser um gênio ou ter uma habilidade extraordinária. Você já se pegou pensando que, para alcançar grandes feitos, precisa ser especial? Ou talvez tenha observado alguém de sucesso e achado que essa pessoa era apenas mais inteligente, mais talentosa do que você. Esse é um mito que, se você acreditar nele, vai te manter estagnado. O sucesso não é uma questão de ser uma pessoa extraordinária, mas de ser extraordinário naquilo que você faz consistentemente. Eu sei o que você está pensando, mas e os gênios? Eles têm algo que eu não tenho? Vou te contar uma coisa: os verdadeiros grandes mestres, os grandes líderes e os maiores pensadores da história não eram gênios. Eles eram pessoas que tomaram decisões consistentes e desenvolveram hábitos que os levaram ao sucesso. Os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, eram homens comuns, mas alcançaram uma sabedoria profunda, não porque tinham uma inteligência superior, mas porque eles se dedicaram a uma prática diária de reflexão, disciplina e ação virtuosa. Eles sabiam que o sucesso era uma jornada feita de pequenos passos diários,
não um grande salto de genialidade. A chave aqui é entender que o sucesso não é uma habilidade rara e inata, mas sim uma prática diária. O maior erro que as pessoas cometem é esperar por uma grande ideia ou momento mágico. Mas os verdadeiros mestres da vida não aguardam inspirações. Eles agem consistentemente, mesmo quando não têm ideias brilhantes, e continuam a construir dia após dia. Você sabia que as maiores mentes da história, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein e até mesmo grandes empreendedores como Steve Jobs, não estavam esperando por um momento de inspiração divina? Eles estavam todos trabalhando arduamente e aprimorando suas habilidades constantemente. Cada um desses gênios teve que começar do zero, assim como você. Eles não nasceram com alguma habilidade especial, mas sim com a dedicação e o hábito de aprender e melhorar continuamente. Portanto, se você está esperando uma epifania ou um momento em que você se tornará um gênio, você está apenas adiando sua jornada. O verdadeiro segredo é simples. Comece onde você está, com o que você tem, e desenvolva sua habilidade através da prática constante. E isso traz uma grande libertação. Não há necessidade de esperar por algo extraordinário. Você não precisa ser um gênio. Você só precisa começar e continuar. Agora vamos para o próximo segredo. Vamos falar sobre algo que poucas pessoas percebem. O que a natureza nos ensina sobre o sucesso. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas os segredos mais profundos sobre o sucesso estão bem à sua frente, na natureza. E eu vou te mostrar como isso pode mudar tudo. Você já parou para pensar no que a natureza tem a nos ensinar sobre o sucesso? Sim, a natureza. Ela pode parecer algo distante da nossa vida cotidiana, mas, na verdade, ela está repleta de lições profundas que podem mudar a forma como você busca o sucesso. E o melhor de tudo, essas lições são simples, práticas e, acima de tudo, naturais. Se você observar a natureza, vai perceber que ela não faz esforços desnecessários. As árvores crescem em sua própria cadência, as aves voam sem pressa, os rios seguem seu curso, sem nunca apressar a correnteza. A natureza ensina que o verdadeiro sucesso está na harmonia com o processo e não em forçar algo contra o fluxo natural das coisas. Agora, eu sei que você pode estar pensando, mas e a correria da vida moderna? Como isso se aplica a mim, que preciso conquistar resultados rápidos? A resposta é simples. A natureza nunca apressa o que já está destinado a acontecer. O sucesso também não é algo que você vai conquistar da noite para o dia. Ele surge através de consistência, paciência e uma aceitação do processo. Vamos pegar como exemplo a flor que cresce lentamente. Ela começa como uma pequena semente, frágil, mas ao longo do tempo vai se transformando, se expandindo e eventualmente florescendo. A mesma coisa acontece com você. O sucesso não acontece da noite para o dia, mas sim ao longo de meses ou até anos de dedicação silenciosa e constante. Quando você aprende a ser paciente consigo mesmo e confiar no seu próprio crescimento, os resultados aparecem quase como mágica. Os estoicos entendiam isso muito bem. Eles acreditavam que as leis naturais do universo não podem ser apressadas. Por isso, em vez de se preocupar com o tempo ou com o que não pode ser controlado, eles focavam no que podiam mudar: suas ações, suas atitudes e sua resposta às circunstâncias. Além disso, a natureza também ensina sobre resiliência. Você já viu uma árvore que depois de um vendaval consegue se reerguer? Ou um rio que depois de uma enchente volta a fluir normalmente? Essa capacidade de adaptação e superação é uma das maiores lições que podemos aprender. O sucesso não depende da ausência de obstáculos, mas da sua habilidade em se adaptar e continuar em frente, não importa quantos desafios apareçam no caminho.
E mais, a natureza também ensina sobre o desapego. Quando uma árvore perde suas folhas no outono, ela não luta contra o processo. Ela simplesmente solta aquilo que não serve mais, para que possa crescer de maneira mais forte no próximo ciclo. O mesmo se aplica a você. O sucesso exige que você aprenda a desapegar do que não serve ao seu propósito. Isso inclui hábitos, crenças e até mesmo pessoas que não estão mais alinhadas com seus objetivos. Agora, você já deve estar começando a entender. O sucesso não é uma linha reta e não é algo que se força. Ele vem com o tempo, com o processo, com a paciência e a adaptação. Não importa quão difícil seja o caminho. Como as árvores e os rios, você pode superar qualquer obstáculo se aprender a fluir com o ritmo natural da vida. E ao entender isso, você estará se libertando da ansiedade de querer alcançar o sucesso rápido. Você já deu um grande passo para dominar a arte do sucesso. Mas tem mais. A próxima verdade que vou te contar vai transformar completamente sua visão sobre o que realmente importa para alcançar o que você deseja. Está preparado para saber? Vamos falar sobre uma mentalidade crucial para o sucesso que a maioria das pessoas nunca considera: o poder do desapego. E não estou falando de desapegar apenas das coisas materiais, mas do desapego em relação ao resultado. Você sabia que o maior obstáculo para o sucesso está na sua própria expectativa? A maioria das pessoas busca o sucesso de uma forma ansiosa e controladora, como se o resultado fosse a única coisa que importa. Esse é um erro que pode te atrasar muito mais do que você imagina. A obsessão por controlar o resultado final é a armadilha mental que impede você de agir de forma eficaz e consistente. Os estoicos eram mestres em desapego. Para eles, o sucesso verdadeiro não está no que você conquista, mas na forma como você lida com o que acontece durante a jornada. A felicidade e a realização não dependem do resultado de uma ação, mas sim da qualidade da sua ação e da sua atitude em relação aos desafios. Parece estranho, não é? Afinal, se queremos ter sucesso, por que não focar no resultado? A resposta está na libertação do apego ao controle. Quando você se agarra demais ao resultado, você perde a liberdade de aprender, crescer e adaptar-se ao longo do caminho. Esse apego cria uma pressão desnecessária, o que na maioria das vezes leva ao erro, à ansiedade e ao medo de falhar. Aqui está o grande segredo. Quanto menos você se importa com o resultado, mais eficaz será o seu trabalho. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é exatamente isso que os grandes estoicos ensinaram. Eles entendiam que, ao focar no processo, no que você pode controlar, você se torna mais eficaz e produtivo, sem ser paralisado pelo medo de falhar. Se você se desapegar do resultado, o processo se torna mais leve e mais eficaz. Vamos pensar em um exemplo prático. Quando você está praticando um novo hábito, digamos, o de fazer exercícios físicos, a ideia de que eu preciso ver resultados rápidos pode te desencorajar. Mas, se você se desapegar do resultado imediato e focar apenas em fazer o que precisa ser feito, dia após dia, você começa a construir uma consistência que vai gerar resultados inevitáveis no longo prazo. E o mais importante, você vai começar a gostar do processo em si, sem aquela pressão de precisar ver mudanças imediatas. Isso vale para qualquer área da sua vida. O desapego ao resultado vai fazer com que você seja mais persistente, mais tranquilo e, no fim, muito mais eficaz. Não se preocupe com a meta final, mas sim com cada passo que você dá para alcançá-la. A magia está no caminho, não no destino. Se você conseguir adotar essa mentalidade, o sucesso vai começar a aparecer de maneira muito mais natural e prazerosa.
O mais incrível é que quanto mais você se desapega do controle, mais você se encontra alinhado com a verdadeira essência do sucesso, viver plenamente o momento presente e confiar no processo. Agora, depois de entender esse conceito libertador, vou te mostrar uma prática simples que pode transformar sua produtividade e te levar ainda mais rápido na direção dos seus objetivos. Está pronto para colocar tudo isso em prática? 1. Método simples e eficaz que pode transformar a sua vida e te ajudar a alcançar o sucesso de forma consistente. Esse método é conhecido por muitos, mas raramente é colocado em prática de maneira correta. Estou falando do poder da regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos é uma técnica que pode parecer simples, mas ela é incrivelmente poderosa. Ela foi popularizada por David Allen, autor do livro Getting Things Done, mas na essência é um conceito muito antigo que também pode ser encontrado nos ensinamentos estoicos. Vamos entender o que é e como ela funciona. O conceito é simples. Se uma tarefa pode ser feita em 2 minutos ou menos, faça-a imediatamente. Essa regra pode parecer pequena, mas acredite, ela vai transformar a maneira como você lida com a procrastinação e vai fazer você alcançar muito mais em menos tempo. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas deixam tarefas pequenas e rápidas de lado, dizendo para si mesmas, depois eu faço. Esse simples adiamento de tarefas cria um efeito acumulativo, onde pequenas pendências começam a se somar e, com o tempo, viram uma enorme carga mental. Isso diminui sua produtividade, te dá uma sensação de estar sempre ocupado e, no final, tira o foco do que realmente importa. Agora, imagine o seguinte. Você tem várias pequenas tarefas no seu dia. Responder um e-mail, arrumar sua mesa, organizar um arquivo. E cada uma dessas tarefas pode ser concluída em 2 minutos. Se você as deixar para depois, elas vão se acumular e se transformar em uma bola de neve. Mas se você colocar a regra dos 2 minutos em prática, você vai começar a perceber que, ao final de um dia, fez muito mais do que pensava. E o mais importante, não deixou que pequenos detalhes te atrasassem. E aqui está a parte mais poderosa. Essa regra não é só para tarefas simples, mas também para a sua mentalidade. Muitas vezes, temos grandes projetos que parecem complicados demais e preferimos procrastinar. Mas, se você os dividir em pequenas ações, aquelas que podem ser feitas em 2 minutos, você vai perceber que está avançando, pouco a pouco, sem se sobrecarregar. Os estoicos, com sua filosofia de ação prática, defendiam que a verdadeira sabedoria vem da capacidade de agir de forma consistente, não de grandes saltos de uma vez, mas de pequenas ações realizadas todos os dias. Isso é exatamente o que a regra dos 2 minutos promove: consistência. Agora, o segredo está em não esperar até o final do dia para agir. Se você tem uma tarefa que pode ser feita rapidamente, faça-a agora. Isso vai liberar espaço mental, te dar mais energia e te deixar com a sensação de progresso, mesmo nas tarefas mais simples. E quando você começa a fazer isso, o resultado é que o sucesso não está em grandes feitos isolados, mas sim em acumular pequenos hábitos e ações ao longo do tempo. Essa é a mentalidade que leva ao verdadeiro sucesso. E quando você começar a aplicar a regra dos 2 minutos, vai perceber que o segredo da produtividade e do sucesso está em não esperar o momento perfeito, mas em agir no momento presente. Agora que você tem um método simples, eficaz e que pode ser aplicado a qualquer área da sua vida, vamos falar sobre como os sinais sutis podem ser indicativos de que você está indo pelo caminho certo ou errado. Eu vou te mostrar como perceber essas pequenas pistas e o que elas realmente significam.
Pequenas ações podem gerar grandes resultados. É hora de falarmos sobre algo fundamental para alcançar o sucesso, mas que a maioria das pessoas ignora: os sinais sutis. Esses sinais podem ser pequenos, quase imperceptíveis, mas são extremamente poderosos. E quando você aprende a lê-los, você começa a ter um entendimento mais profundo do seu progresso e da sua direção. O grande erro de muitas pessoas é buscar respostas grandiosas e óbvias. Elas querem sinais gigantes, como uma grande oportunidade de negócio ou uma oferta de emprego que vai mudar sua vida. Mas a verdade é que os maiores sinais do sucesso não vêm de eventos extraordinários, mas de detalhes diários que indicam se você está no caminho certo ou se algo precisa ser ajustado. Por exemplo, você já reparou que as pessoas que estão mais satisfeitas com suas vidas tendem a sorrir mais? Esse é um sinal simples, mas poderoso. Não é apenas uma reação externa, é um reflexo de algo que está acontecendo por dentro. O sorriso é uma maneira de o corpo expressar uma sensação de bem-estar e realização. Se você se sentir constantemente cansado ou desmotivado, isso pode ser um sinal de que algo em sua vida precisa mudar. Os estoicos eram muito atentos aos sinais sutis do corpo e da mente. Eles acreditavam que a verdadeira sabedoria estava em perceber as pequenas mudanças em nossos pensamentos e emoções, antes que elas se transformassem em grandes problemas. Quando você começa a observar esses sinais sutis, pode perceber padrões que indicam que algo está fora de equilíbrio, seja no seu trabalho, nas suas relações ou até na sua saúde. Por exemplo, se você está constantemente procrastinando, isso pode ser um sinal de desconexão entre o que você está fazendo e o seu propósito verdadeiro. Talvez você esteja fazendo algo que não tem a ver com o que realmente deseja, ou talvez tenha perdido a paixão pelo que está fazendo. Esses sinais não são para te julgar, mas para te orientar, para te lembrar de ajustar sua rota. Outro exemplo comum são os momentos de falta de motivação. Ao invés de se culpar por não estar motivado, olhe para esses momentos como um sinal de que algo precisa ser revisado. Pergunte a si mesmo: estou realmente no caminho certo? O que me impede de seguir em frente? A resposta a essas perguntas pode te direcionar para ajustes necessários no seu comportamento, nas suas metas ou até na forma como você vê o mundo. Esses sinais também podem aparecer na forma de sentimentos de desconforto emocional, como ansiedade ou frustração. O que esses sentimentos estão tentando te dizer é que algo precisa ser mudado ou ajustado. Em vez de ignorá-los ou tentar se distrair deles, como muitas pessoas fazem, aprenda a ouvi-los. Esses sinais sutis são uma forma de sua mente e corpo te alertando para algo importante. E o mais interessante sobre esses sinais é que muitas vezes eles são fáceis de ignorar. Vivemos em uma sociedade que valoriza a ação rápida, o fazer acontecer a todo custo. Mas a verdadeira sabedoria está em dar espaço para os sinais subtis, ouvir o que eles têm a dizer e ajustar o seu curso conforme necessário. Os estoicos tinham uma máxima que dizia: não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a isso. E isso é exatamente o que esses sinais sutis nos ensinam. Podemos não controlar os altos e baixos da vida, mas podemos controlar como respondemos a eles. E ao aprender a responder de forma sábia aos sinais que surgem, você vai ser capaz de manter o controle do seu destino, mesmo nos momentos mais desafiadores. Agora que você já sabe como perceber esses sinais sutis, vou te contar sobre o erro fatal que a maioria das pessoas comete sem perceber, mas que pode ser a chave para garantir que você realmente chegue onde deseja. Fique atento, pois essa é uma lição crucial.
Agora, vamos falar sobre um erro fatal que muitas pessoas cometem, mas que quase ninguém percebe até que seja tarde demais. Esse erro é a falta de clareza sobre o que realmente importa. Sabe aquele momento em que você está tão ocupado, mas tão ocupado, que perde a noção de por que está fazendo tudo isso? Esse é o erro fatal que muitas pessoas cometem. Elas passam dias, semanas e até anos correndo atrás de coisas que, no fundo, não têm valor real para elas. Elas se envolvem em projetos, se deixam consumir pelo trabalho ou pela busca incessante por aprovação externa, sem se perguntar: isso realmente vai me levar ao sucesso que eu desejo? A verdade é que o mundo moderno nos empurra para uma vida de multitarefas, de estar sempre ocupado, de ter uma agenda lotada, mas a filosofia estoica, em particular, nos ensina que a verdadeira sabedoria está em focar apenas no que é essencial e desapegar-se do supérfluo. O erro fatal aqui é se perder na busca por validação externa, por padrões de sucesso impostos pela sociedade, e ignorar o que realmente é importante para você. Pode ser o reconhecimento no trabalho, a busca por dinheiro ou até a pressão social para viver de uma certa forma. O problema é que o sucesso não é um objetivo universal. O que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra, e isso é uma grande armadilha. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, eram especialistas em desafiar os valores sociais. Eles entendiam que se você segue cegamente o que os outros esperam de você, acaba negligenciando sua verdadeira essência e seus objetivos autênticos. O sucesso real para os estoicos não é sobre o que você conquista no mundo exterior, mas sobre como você vive de acordo com seus próprios princípios e busca a paz interior. Por exemplo, pense em alguém que trabalha incansavelmente para conquistar uma posição de destaque em uma empresa, mas no fundo, sente que está sacrificando seu tempo com a família, sua saúde ou seus próprios sonhos. Essa pessoa está apenas seguindo o fluxo e ignorando o que realmente importa para ela. O sucesso que ela busca pode não ser o que a faria feliz ou realizada de verdade. Esse erro fatal de não questionar o que realmente importa é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas se sentem vazias, mesmo quando alcançam grandes feitos. Elas conseguem tudo o que o mundo define como sucesso, mas no fundo não têm a sensação de realização plena. E isso acontece porque não tomaram tempo para refletir sobre o que realmente as move. A grande chave aqui é a autocrítica. Você precisa ser capaz de olhar para a sua vida e perguntar: estou realmente perseguindo algo que me traz significado ou estou apenas seguindo um caminho que me foi imposto por outros? Quando você começar a se perguntar isso e agir de acordo com as respostas, vai perceber uma grande mudança na sua vida. É importante também entender que ao tomar as rédeas do que é importante para você, você vai sentir um enorme alívio. Libertar-se da pressão externa e buscar o que ressoa com seu coração vai fazer você agir com mais propósito e menos ansiedade. Isso vai te colocar no caminho certo e garantir que seus esforços sejam direcionados para o que realmente vai te trazer sucesso a longo prazo. Agora, com essa consciência em mente, vou te revelar uma verdade dura, mas libertadora, que pode transformar radicalmente a forma como você encara a busca pelo sucesso. Essa é uma lição que, quando aprendida, pode ser a chave para você finalmente alcançar o tipo de sucesso que realmente importa para você. Chegou a hora de encarar uma verdade dura, mas libertadora. Talvez você não queira ouvir isso agora, mas é a chave para realmente alcançar o sucesso que você tanto busca. A verdade é que o sucesso não é garantido para todos. E não, isso não é uma mensagem de desânimo, mas uma lição de realismo e aceitação. Veja bem, a maioria das pessoas acredita que, se seguir o caminho certo, fizer as coisas certas,
será automaticamente recompensada com sucesso. E isso é uma grande mentira. O sucesso não é um prêmio que vem de forma garantida por ser uma boa pessoa ou trabalhar duro. O sucesso depende de muitos fatores que estão além do seu controle. O momento certo, as oportunidades que surgem, a sorte e até a capacidade de lidar com as adversidades de forma resiliente. Os estoicos sempre nos ensinaram que o controle sobre a vida é limitado. Podemos fazer o nosso melhor, tomar as melhores decisões, mas no final das contas, muitas vezes o sucesso ou o fracasso depende de forças externas sobre as quais não temos poder. E essa aceitação é libertadora. Quando você entende que não tem controle absoluto sobre o resultado de seus esforços, começa a se libertar da ansiedade e da frustração. Em vez de se preocupar se vai conseguir ou não, você passa a focar no que está ao seu alcance, seu esforço, sua mentalidade e suas ações. Um exemplo prático disso pode ser encontrado no campo dos investimentos. Você pode estudar, se preparar e escolher boas oportunidades, mas o mercado financeiro tem uma quantidade significativa de incerteza. Às vezes, a economia vai contra o seu plano. E mesmo com todas as suas estratégias, o resultado não será o esperado. E isso é normal. Isso não é falha sua, é apenas a natureza imprevisível do mundo. Esse princípio estoico de aceitação do que está além do nosso controle é crucial para manter a calma e o foco em sua jornada. Quando você aceita que nem tudo depende de você, pode dedicar sua energia ao que realmente importa, agir de maneira virtuosa, fazer o melhor possível e aprender com os erros. Isso sim é o verdadeiro sucesso. Outro exemplo disso é o universo dos esportes. Muitos atletas treinam com todas as forças, dedicam anos de suas vidas ao esporte e se preparam fisicamente e mentalmente da melhor forma possível, mas no final das contas, a vitória não é garantida. Alguns têm a sorte de ter o dia perfeito, outros enfrentam um erro pequeno que pode arruinar a competição. Mas isso não significa que o treinamento e a dedicação tenham sido em vão. O sucesso está em fazer o melhor que você pode, independentemente do resultado. Portanto, ao invés de se preocupar com a garantia de sucesso, concentre-se no processo. Faça o melhor possível dentro das suas capacidades e aceitação das circunstâncias. O sucesso será um reflexo natural disso, mas a paz de espírito vem quando você entende que o caminho e não o destino final é o que realmente importa. Agora que você entendeu essa verdade, é hora de aprender o segredo que pode mudar tudo na sua jornada. Esse segredo está no foco que você coloca em um único fator-chave que, se dominado, pode transformar seus resultados de forma surpreendente. Agora, vamos falar sobre o fator-chave que pode mudar tudo na sua jornada. E não estou falando de alguma técnica secreta ou fórmula mágica que você nunca ouviu antes. Estou falando de algo simples, mas poderosíssimo. Esse fator é o foco, mas não apenas qualquer tipo de foco. O foco em uma coisa de cada vez, sem se distrair com as infinitas possibilidades e distrações que o mundo nos oferece. Hoje em dia, a nossa atenção está constantemente dividida. Estamos bombardeados por notificações, compromissos e novas oportunidades a todo momento. E é fácil se perder nesse turbilhão de opções. Mas a realidade é que se você quer alcançar o sucesso real, precisa aprender a focar no que realmente importa no momento presente. E isso é algo que muitas pessoas subestimam. Elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo e acabam não fazendo nada de forma excepcional. Os estoicos, com sua visão clara da vida, nos ensinaram que a chave para uma vida virtuosa e bem-sucedida é a concentração no presente, naquilo que podemos controlar. Marcos Aurélio, por exemplo, falava sobre como não devemos nos distrair
com coisas que estão além do nosso controle, mas concentrar nosso esforço no agora, no que podemos mudar e melhorar. Essa prática não é apenas filosófica, é extremamente prática e eficaz. E por que isso é tão poderoso? Porque, ao focar em uma única tarefa, você elimina o ruído mental e aumenta a qualidade do seu trabalho. Se você tentar lidar com múltiplas tarefas e dividir sua atenção, a chance de você falhar em cada uma delas é muito maior. Mas quando você concentra toda a sua energia em uma única coisa, você potencializa seus resultados e faz com que o sucesso se torne uma consequência natural de sua dedicação. Pense em um atleta de elite. Ele não treina todas as modalidades ao mesmo tempo. Ele foca em seu esporte, em sua especialidade. Ele não perde tempo tentando ser bom em tudo. Da mesma forma, você precisa focar sua energia no que realmente importa. Para você, se o seu objetivo é ser bem-sucedido no seu trabalho, foque nesse trabalho. Se é melhorar suas habilidades de comunicação, concentre-se nisso até alcançar o nível que deseja. Além disso, o foco permite que você monitore seu progresso de forma mais eficaz. Quando você está focado em uma única tarefa ou objetivo, é muito mais fácil perceber onde está errando e fazer os ajustes necessários. Isso é algo que muitas pessoas falham em perceber. Elas se espalham por muitos objetivos, tentando ser boas em tudo, mas isso acaba diluindo seus esforços e suas chances de sucesso. Esse foco não é apenas físico, mas também mental. É um exercício de disciplina mental, de saber dizer não para as distrações e focar apenas no que é essencial. Os estoicos eram mestres nessa prática. Eles sabiam que, para alcançar a sabedoria e a paz interior, precisavam ser disciplinados no uso de sua mente e do seu tempo. E é exatamente essa disciplina que vai te levar mais longe do que qualquer outra técnica de produtividade. O que você precisa fazer agora é aplicar isso à sua própria vida. Escolha um objetivo e concentre-se nele como nunca antes. Faça disso uma prioridade absoluta e elimine as distrações. Não importa se você tem outras metas, faça uma de cada vez e dê o seu melhor, sem se sobrecarregar. Isso vai aumentar drasticamente suas chances de alcançar o sucesso de forma consistente. Agora que você entende o poder do foco, está na hora de descobrir o que a maioria das pessoas não entende sobre o sucesso e como esse entendimento pode ser a chave para liberar todo o seu potencial. Aqui vai uma verdade brutal. A maioria das pessoas não entende o que realmente significa ter sucesso. Elas acham que é sobre dinheiro, fama, status, mas sucesso de verdade é coerência entre quem você é e quem você diz que quer ser. É viver de forma alinhada com os seus valores, suas escolhas e sua verdade interior. Muitos estão fracassando em silêncio porque estão perseguindo o sucesso dos outros e não o próprio. Estão tentando se encaixar num modelo que a sociedade empurrou, sem nunca parar para pensar: isso faz sentido para mim? Isso é o que eu realmente quero ou só estou tentando provar algo para alguém? Os grandes estoicos tinham clareza sobre isso. Eles não mediam o sucesso pela riqueza ou reconhecimento externo, mas pela autodisciplina, paz de espírito e integridade. Epicteto dizia: você se torna aquilo com o que alimenta sua mente. E se você passa o dia alimentando comparações, distrações e a necessidade de aprovação, então você nunca será verdadeiramente livre e, portanto, nunca será verdadeiramente bem-sucedido. Mas se você começa a agir com intenção, começa a viver com propósito, algo muda. O sucesso deixa de ser uma meta inalcançável e passa a ser um estado de espírito que você constrói todos os dias, em silêncio, com ações coerentes, com foco real, com propósito claro. E é por isso que eu quero te deixar com um desafio agora. Se esse vídeo falou com você,
Se algo dentro de você acordou, então comenta aqui embaixo: vou chegar no sucesso. Escreve isso nos comentários, porque ao declarar isso em voz alta ou por escrito, você assume um compromisso consigo mesmo. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, curte agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja exatamente o que ela está precisando para mudar a vida hoje. Você não precisa correr, mas precisa começar. E esse pode ser o primeiro passo.